Este conhecimento afirma que nos últimos dias, tempos perigosos se aproximarão, marcados pela autossuficiência, cobiça, arrogância, orgulho, blasfêmia, desrespeito aos pais, ingratidão, profanação, falta de afeto natural, quebra de acordos, acusações falsas, falta de autocontrole e comportamento feroz. As pessoas se tornarão desprezadoras do que é bom, traidoras, amantes do prazer mais do que de Deus. Apesar de aparentarem piedade, negarão seu verdadeiro poder. O desvio moral que presenciamos nos tempos atuais é um sinal marcante, indicando que as profecias nas Escrituras não são meras palavras antigas, mas uma previsão significativa do declínio ético sem precedentes que estamos testemunhando. Mas ao vivermos verdades e ao respirarmos, a revelação se desdobra diante de nossos olhos na passagem de 2 Timóteo 3:1-5, que serve como um espelho refletindo o atual estado de nossa sociedade. Os comportamentos e atitudes vividamente descritos por Paulo parecem ganhar vida, saltando das páginas da Bíblia e se manifestando em nossas vidas diárias. À medida que exploramos essa passagem, torna-se evidente que estamos imersos em tempos marcados por um profundo egocentrismo. Este tema ressoa de maneira profunda com a nossa geração, onde a priorização do eu acima de tudo tornou-se a norma. O amor próprio, sobre o qual as Escrituras nos alertam, não se trata de um saudável senso de respeito próprio, mas sim de um egocentrismo profundo. Narcisismo, que prioriza os desejos individuais acima do bem-estar dos outros, é incentivado pela nossa sociedade. Somos instigados a amar a nós mesmos de forma incondicional, promovendo a ideia de que esse amor próprio é a base de uma personalidade saudável. No entanto, essa abordagem tem contribuído para uma cultura do narcisismo, na qual a autoabsorção excessiva e a autoadmiração prevalecem, muitas vezes à custa da empatia e compaixão pelos outros. Nesse ambiente, as necessidades e o bem-estar da família e da comunidade frequentemente ficam ofuscados pela busca pessoal de prazer e ganho. Estamos imersos em uma era na qual as pessoas acreditam que o mundo gira em torno delas, e a mentalidade de eu mesmo e só eu prevalece, desconsiderando a importância de se apaixonar pelo próximo, abandonando o amor em prol do egoísmo e da luxúria. A família deve cultivar o amor por seus filhos e entes queridos, colocando-os em primeiro lugar. Esse egoísmo se manifesta de diversas maneiras, conforme delineado na segunda carta a Timóteo. Indivíduos tornam-se amantes de si mesmos, prejudicando seus relacionamentos e comunidades. As características listadas por Paulo como traição, teimosia, arrogância e preferência pelo prazer em detrimento do amor a Deus têm uma raiz comum, um foco esmagador na autoindulgência. A traição surge quando o ganho pessoal é priorizado acima da lealdade e confiança. A teimosia e a arrogância refletem uma atitude que desconsidera a sabedoria e as necessidades dos outros. A preferência pelo prazer em vez da devoção a Deus evidencia um desalinhamento profundo de prioridades, onde as alegrias transitórias são valorizadas em detrimento do compromisso espiritual duradouro. Perseguidos à custa da vida eterna, estamos vivendo em uma época em que as alegrias passageiras do prazer lascivo são elevadas acima da comunhão com Deus. Homens e mulheres priorizam o prazer em detrimento de sua devoção a Deus, e o pecado, juntamente com a luxúria, carregam consigo esses prazeres efêmeros. As pessoas não pecam porque isso lhes traz dor. Ao contrário, pecam porque há um deleite temporário. A transgressão pode transportar alguém para um lugar cheio de sol metafórico e rosas, mas apenas por um momento. Essa fixação no aqui e agora, no material em detrimento do espiritual, leva muitos a escolherem os prazeres fugazes do pecado em vez da promessa de vida eterna com Deus. Mesmo que reconheçam a realidade de Deus e a necessidade de salvação, alguns indivíduos ainda se deixam levar pelo amor ao pecado e suas gratificações imediatas. Eles se distanciam de Deus em busca de uma vida repleta de prazeres pecaminosos, em vez de perseguir incessantemente o ganho pessoal, muitas vezes às custas de outros. Isso reflete as advertências proféticas
de uma sociedade que está perdendo de vista sua bússola moral, onde a fome implacável por mais se torna um ciclo interminável de vazio. Nossa sociedade contemporânea chama o bem de mal e o mal de bem, celebrando e até promovendo coisas que anteriormente eram consideradas más e ainda são vistas como pecado aos olhos do Senhor. Além disso, a profecia aponta para uma cultura de arrogância e orgulho, na qual os indivíduos exaltam suas conquistas e status com pouca consideração pela humildade ou graça. Essa atitude predominante não apenas separa as pessoas umas das outras, mas também as distancia de Deus, criando um abismo significativo. Em uma sociedade que valoriza elogios em detrimento de atos de bondade e compaixão, a verdadeira essência da compreensão, apoio comunitário e respeito mútuo fica obscurecida pelas sombras da arrogância e autoimportância. As Escrituras mencionam a tendência das pessoas em serem amantes do prazer, em vez de amantes de Deus. E isso ressoa assustadoramente verdadeiro no mundo de hoje. Aqui, a busca por delícias momentâneas e prazeres sensoriais frequentemente assume precedência sobre a disciplina espiritual e a profunda devoção, como previsto na profecia das dores de parto. Começo das dores. Vivemos atualmente no início das dores, um tempo predito com clareza profética e detalhes sóbrios. A expressão início das dores refere-se a um período marcado por uma série de eventos, cada um crescendo em frequência e intensidade, anunciando o desdobramento de um enredo divino. Estas não são meras ocorrências naturais ou aleatórias, mas sim as dores de parto de uma criação que anseia pela redenção. Elas são precursores do clímax da história conforme a conhecemos. O início das dores representa um momento crítico na linha do tempo divina, caracterizado por turbulência, convulsões e angústia. Este período é marcado por guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações e reinos contra reinos, além de fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Vamos focar, por um momento, nos terremotos. O fenômeno dos terremotos, aumentando em frequência e intensidade, serve como um indicativo significativo dentro deste contexto profético. Uma ilustração convincente do início da profecia das dores pode ser tangivelmente observada em todo o nosso planeta. Desde o início do século XX até o ano 2000, os dados sismológicos mostraram um aumento acentuado tanto no número quanto na gravidade dos terremotos em todo o mundo. Essa tendência não é meramente anedótica, mas é respaldada por dados abrangentes coletados e analisados por institutos geológicos e sismológicos em todo o globo. Registros confiáveis indicam que a frequência de terremotos significativos, aqueles com magnitude de 6 ou superior, teve um aumento notável ao longo do século XX. No início de 1900, foram registrados menos de 100 terremotos significativos por década, um número que aumentou consistentemente, culminando em várias centenas de tais eventos anualmente até o final do século. Esses dados marcam o início de um período de significado incomparável, em uma época em que o mundo está sendo preparado para o retorno de Cristo. E essas dores nos lembram que estamos vivendo em uma era de desafio profundo e oportunidade incomparável. Elas constituem um chamado à vigilância, à oração e a um compromisso mais profundo em viver nossa fé com urgência e compaixão. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, é evidente que a frequência e a intensidade dessas dores estão de fato aumentando. Guerras e conflitos irrompem com uma regularidade alarmante, deixando trilhas de devastação e desespero. Fomes e pestilências também assolam com uma força implacável, ceifando vidas e destruindo comunidades. Em meio a tudo isso, a própria Terra parece gemer com terremotos e desastres naturais, como se estivesse clamando por redenção. Apesar de serem eventos preocupantes, não são sem propósito. Eles servem como chamados de despertar, alertas divinos que nos convida a dirigir nosso olhar além do temporal e fixar nossos olhos no eterno. Lembra-nos de que este mundo, com toda a sua beleza e quebrantamento, não é o nosso destino final. Em casa, somos recordados de que, como seguidores de Cristo, nossa esperança não está ancorada nas areias movediças deste mundo, mas nas promessas imutáveis de Deus.
e finalmente nos recorda que a vinda de Jesus está próxima. A profecia número 3, encontrada em Daniel 12:4, destaca que o conhecimento deve aumentar. Tu, ó Daniel, cala as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento será aumentado. Há várias interpretações válidas fornecidas pelos comentários bíblicos sobre Daniel 12:4. Uma delas sugere que a frase "muitos correrão de um lado para outro" e o conhecimento aumentará refere-se aos rápidos avanços nos transportes, e o progresso tecnológico é contrastado com o segundo postulado, que sugere que muitos se aprofundarão nas Escrituras em busca do conhecimento. A maioria dos estudiosos da Bíblia alinha-se com esta interpretação. Ambas as visões têm elementos que se manifestam no mundo de hoje, observáveis através do aumento da frequência e intensidade desses fenômenos. A primeira sugere uma visão geral de uma explosão de conhecimento, argumentando que a frase refere-se às viagens mundiais no fim dos tempos, envolvendo carros, ônibus, trens, foguetes e aviões, ao lado do aumento do conhecimento físico. A profecia de Daniel de que o conhecimento será aumentado foi cumprida de diversas maneiras, vivendo em uma era de fácil acesso a informações, com mais conhecimento ao nosso alcance do que nunca. Antes de uma era de conhecimento incomparável e avanço tecnológico ao longo dos últimos 3.000 anos, ocorreram mudanças significativas na forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Desde a invenção das ferramentas de pedra por volta de 100.000 a.C., até o desenvolvimento da biotecnologia, nanotecnologia e computação quântica no século XXI, essas inovações destacam o crescimento exponencial do conhecimento. A cada década, parece acelerar o ritmo de inovação à medida que nos aprofundamos. Ao contemplarmos a primeira interpretação de Daniel 12:4, ficamos maravilhados com a vasta extensão das conquistas da humanidade e os horizontes florescentes do entendimento tecnológico. As maravilhas com as quais nos envolvemos diariamente surpreenderiam o mundo antigo, evidenciando o ritmo. A aquisição de conhecimento e inovação não foi meramente linear, mas sim exponencial. A cada século que passa, nossos avanços não apenas adicionaram às nossas capacidades, mas as multiplicaram. A mudança mais significativa, sem dúvida, teve início com a Revolução Industrial, onde máquinas começaram a substituir o trabalho manual e a indústria começou a crescer, marcando o início da ascensão da trajetória do conhecimento. Um exemplo perfeito disso é a SpaceX, uma empresa privada de fabricação aeroespacial e serviços de transporte espacial, fundada em 2002 por Elon Musk. Essa empresa exemplifica o surpreendente salto no conhecimento humano e em suas capacidades. Há apenas 2 séculos, andar a cavalo era o meio mais comum de transporte. No entanto, hoje, empresas privadas não estão apenas buscando as estrelas, mas estão planejando a colonização de outros planetas. A jornada da SpaceX é uma prova do rápido avanço da tecnologia e do intelecto humano. Em apenas 2 décadas, a SpaceX revolucionou as viagens espaciais ao desenvolver foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9, que reduzem drasticamente o custo de acesso ao espaço. O desenvolvimento da nave espacial Dragon tem sido fundamental para o reabastecimento da Estação Espacial Internacional, marcando avanços significativos em missões espaciais de carga. A nave estelar atualmente em desenvolvimento está preparada para levar humanos a Marte, transformando o que antes era um sonho de ficção científica em uma realidade futura no próximo futuro. O que é mais notável sobre a SpaceX é seu papel pioneiro na indústria espacial privada. Essa mudança, indo de programas espaciais liderados pelo governo para empreendimentos privados, representa uma significativa transformação na empresa humana e no conhecimento, refletindo nossa crescente compreensão da tecnologia e do nosso potencial no universo. A existência de empresas como a SpaceX desafia nossas concepções de que seria inconcebível há várias décadas. A ideia de uma empresa privada não apenas participar, mas liderar a exploração espacial, incluindo o planejamento da colonização de Marte, agora é uma realidade que testemunhamos.
A inovação privada nos está conduzindo a um futuro que anteriormente existia apenas nos reinos da imaginação. Este salto no conhecimento e na capacidade em um período tão curto de tempo é nada menos que miraculoso, alinhando-se perfeitamente com a profecia de Daniel sobre o aumento do conhecimento. Estamos vivendo em uma época em que os limites da realização humana continuam a ser empurrados ainda mais, com o ritmo acelerado do avanço tecnológico em nosso tempo. Isso claramente cumpre as palavras proféticas faladas milhares de anos atrás. A SpaceX é apenas um exemplo entre muitos dos extraordinários avanços de nossa era, desde a exploração espacial até. Os intricados princípios da física quântica revelam que o aumento do conhecimento é evidente em todos os lugares. Não se trata apenas do acúmulo de fatos, mas sim de uma expansão na compreensão do universo e do nosso lugar dentro dele. O notável aumento do conhecimento e da capacidade nos faz considerar a natureza profética do livro de Daniel. Daniel, que viveu em uma época em que tais avanços eram inimagináveis, profetizou sobre um tempo em que o conhecimento aumentaria e as pessoas atravessariam grandes distâncias. Essa profecia surpreendentemente alinha-se com nossa realidade atual. Ao refletirmos sobre a SpaceX e os avanços tecnológicos mais amplos, somos lembrados da verdade atemporal das Escrituras e do desdobramento do plano soberano de Deus ao longo da história. Enquanto nos maravilhamos com as conquistas de nossa época, recordemos a fonte de toda sabedoria e conhecimento. São as palavras proféticas que previram esses tempos notáveis. A segunda interpretação de Daniel 12:4 oferece uma perspectiva perspicaz sobre o crescimento espiritual, sugerindo que a busca da humanidade vai além de simples conquistas físicas ou aquisição de conhecimento mundano. Em vez disso, enfatizam um mergulho profundo na iluminação espiritual, onde os indivíduos, especialmente nestes últimos dias, mergulham nas Escrituras em busca de uma compreensão profunda e experimentam um notável aumento no conhecimento espiritual. Estimados teólogos e estudiosos bíblicos argumentam que a frase "muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento será aumentado" diz menos respeito à velocidade do transporte moderno ou ao avanço da educação secular, e mais sobre uma jornada de descoberta dentro da Palavra de Deus. Este ponto de vista postula que, como, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, haverá um aumento significativo no número de pessoas de Deus investigando as Escrituras proféticas, buscando orientação, clareza e visão. Conforme se aprofundam nos ensinamentos divinos, esta interpretação contém verdade tangível. Nos tempos atuais, estamos testemunhando uma profundidade de compreensão sem precedentes e uma apreciação incomparável pela profecia bíblica, algo nunca visto em qualquer época anterior. O reservatório de conhecimento disponível para nossa geração em relação às Escrituras é inigualável. Curiosamente, os avanços tecnológicos frequentemente citados na primeira interpretação também desempenham um papel crucial na facilitação deste processo. A tecnologia do despertar espiritual aumentou significativamente nossa capacidade de estudar e compreender as Escrituras. Graças à revolução digital que a Bíblia sofreu, tornou-se mais acessível do que nunca. A Palavra de Deus está disponível em várias traduções, formatos e plataformas, seja por meio das páginas físicas de um livro, uma versão em áudio durante o deslocamento diário ou um verso digital em um smartphone. A exploração da Palavra de Deus é convidativa, onipresente e propícia à reflexão. A internet tornou-se uma ferramenta poderosa para o estudo das Escrituras, possibilitando pesquisas abrangentes em velocidade e promovendo comunidades globais de crentes interessados em compartilhar ideias, interpretações e testemunhos. Estamos vivendo em uma era dourada de acesso à sabedoria bíblica, onde a clareza e a profundidade da compreensão da Palavra de Deus são realidades facilitadas por uma abundância de recursos, desde comentários detalhados até sermões online. Profecia número 4. Escarnecedores no último dia. Escarnecedores no último dia são aqueles que, neste contexto, zombam de Cristo,
ridicularizam as coisas de Deus e se opõem ao Evangelho, o papel dos escarnecedores. Nos últimos dias, torna-se mais evidente que o diabo patrocina estratégias como parte de seus planos do tempo do fim para desencorajar os crentes e incitar escarnecedores de Deus. Esses escarnecedores são despertados pelo espírito do anticristo, que se opõe àqueles que escolheram servir a Deus. Não estou afirmando que o anticristo em si já chegou. Na verdade, não tenho certeza se isso aconteceu ou não. No entanto, observando o mundo, posso afirmar que o espírito do anticristo está presente. Esse espírito é caracterizado pela rejeição da divindade de Cristo, como mencionado em 1 João 4:3, que declara que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, sendo esse o espírito do anticristo do qual você ouviu dizer que deveria vir, e já está no mundo. Estamos nos encaminhando para um tempo em que surgirá um homem, não qualquer homem, mas uma personificação, por assim dizer, do anticristo. Isso não é um conto de fadas, é uma realidade que se desenha diante de nós. Não está escrito? Isso nos diz claramente que, embora esse homem ainda não tenha se manifestado, seu espírito, o espírito de engano e rebelião, já está presente, atuando, rondando e enganando. No entanto, hoje vamos focar nos escarnecedores, aqueles que zombam, ridicularizam e riem na face do Todo-Poderoso e de seus filhos. Amigos, precisamos permanecer vigilantes, estar em guarda, pois esses escarnecedores, com suas palavras astutas e provocações, tentarão desestabilizar o fundamento de sua fé. Eles buscarão afastá-lo do caminho reto e estreito da justiça e piedade que você escolheu, o caminho que conduz à vida eterna. Quantos de vocês já sentiram a dor de suas zombarias? Quantos foram questionados, duvidados ou alvo de risos por manter sua fé inabalável em Cristo? Quando confrontados, lembre-se de que esses opositores não estão agindo por conta própria. Não, eles estão sendo consciente ou inconscientemente guiados pelo espírito do anticristo. O apóstolo Pedro alertou sobre essas pessoas que seguem seus próprios desejos e prazeres. Segundo Pedro 3, 9 e 10. O Senhor é longânime e não negligente em relação às suas promessas, desejando que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, Pedro adverte que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, quando os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se derreterão com calor fervoroso. A terra e suas obras serão consumidas. Segundo Pedro 3, 9 e 10. Essa passagem revela o coração de Deus quando questionamos seu timing ou especulamos sobre seu retorno. Ela nos lembra que o calendário de Deus não é como o nosso. Compreenda que o Deus do universo, aquele que estabeleceu os céus e a terra em movimento, cumprirá sua promessa sem demora. Contudo, em sua linha do tempo divina, ele é paciente, além da nossa compreensão, desejando que o maior número possível de almas venha ao arrependimento. Vamos dar um passo atrás e refletir. Se Jesus tivesse retornado há 20 anos, onde estaríamos? No céu ou no inferno? E o que dizer de 10 anos atrás, ou mesmo apenas no ano passado? A misericórdia e paciência do Senhor concederam a muitos de nós mais tempo para nos voltarmos a Ele. Seu atraso foi nossa salvação. Considere isso enquanto me coloco diante de você. Neste momento, em algum lugar remoto do mundo, almas estão sendo salvas. Alguém está de joelhos entregando sua vida a Cristo. Simultaneamente, bem no coração de sua cidade natal, pessoas estão se voltando para o Salvador. Uma a uma, elas estão chegando ao conhecimento salvador de nosso Senhor Jesus Cristo.